caso da ausência de intimação dos devedores. Eu consigo cancelar um leilão através de uma ação declaratória de nulidade com a ausência de intimação dos devedores sobre a data e horário dos leilões. Tem que ter a data e horário. Recentemente, eu tive uma decisão muito bacana, muito legal, muito bem fundamentada, e eu consegui cancelar o leilão, suspender o leilão, e depois eu consegui a nulidade em virtude da ausência da intimação dos devedores sobre a data e horário dos leilões. Então, você tem que pesquisar. Advogado que advoga em leilão tem que ser chato, tem que ter a ajuda do cliente. Lê com calma, pega a régua, lê com calma. Né? O fato é que nossos tribunais têm entendido, sim, em sua maioria, que a intimação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões é de suma importância para garantir o direito de preferência do devedor assegurado na legislação. Tá? Então, dessa forma, portanto, seria assim, caso no procedimento de retomada do bem, o credor não providencie a devida intimação do devedor, nesse quesito também poderá ocorrer a nulidade, tá? Nulidade. Então, atenção a isso. Mais uma também que deu certo aqui, eu estou separando pelos casos que deram certo aqui no escritório recentemente, a ausência de publicação do edital. É necessário cuidado com a execução fiscal, com a trabalhista, tem prazos diferentes, mas é necessário que ocorra a publicação do edital divulgando a realização do leilão em jornal de grande circulação, né? Ou pelo menos pelo menos 3 vezes consecutivas. Né? Então, 3 vezes consecutivas, além da regra dos 5 dias antes. Tá? Então, deverá ser, inclusive haver uma descrição detalhada e avaliação do imóvel nesse edital. Então, não é só publicação do edital, tem que ter esses requisitos, contando sim as datas, horários, local do leilão, a ideia da publicidade do ato e o mais completo possível. Caso não ocorra, também poderá ser feita ação anulatória ou de nulidade. Anulatória é 4 anos, nulidade não tem prescrição. Dando essa dica para você. Mais uma tese importante, a ausência de descrição da descrição premorizada das benfeitorias. Gente, isso é muito importante, tá? Anota aí. Antes da realização do leilão, todas as benfeitorias devem ser detalhadas, descritas, bem como também o estado de conservação delas. E aí é importante que o máximo de informações sobre as condições do imóvel sejam registradas também para evitar qualquer tipo de constrangimento. Por isso, caso o credor deixe passar alguma informação, alguma benfeitoria que tenha sido realizada no imóvel, poderá também o procedimento desse quesito ser anulado. Tá? Então, é uma tese que deu certo numa advocacia que nós fizemos no Rio Grande do Sul, em um leilão. A outra tese que deu certo no escritório é o preço vil. Tá? O preço vil também é caso de nulidade. Temos um importante requisito aqui que precisa ser analisado com muita cautela, com muito cuidado por você. O valor do imóvel anunciado no leilão não pode estar muito abaixo do valor do mercado. Eu já falei isso no início da aula. Geralmente considera-se sim preço vil quando o imóvel é arrematado por preço inferior a 50% do valor de mercado. Então, muito cuidado, tá? Caso constate de fato que o valor está muito abaixo, 50% do valor de mercado, o leilão pode ser anulado. Outra tese que deu certo no escritório foi a intimação do cônjuge. A intimação do cônjuge, temos a questão de intimação do companheiro. Quando o imóvel for anunciado para leilão, o marido ou a esposa do devedor também deverá ser notificado sob pena de nulidade. Essa regra não se aplica quando o regime de bens de casamento é separação total de bens. Hein? Essa regra não se aplica quando o regime é de separação total de bens. Então, cuidado com isso. Tá? Então, todas essas teses que eu falei aqui, com muito carinho, deram certo no escritório. Eu separei justamente por isso, porque deram certo no escritório. Mas, de fato, criando uma ordem cronológica, quais teses que podem causar a suspensão no pedido de tutela antecipada e a nulidade ou anulação do leilão? Então vamos lá, preço vil, quando o valor da arrematação é muito baixo, ou seja, o bem foi vendido no leilão por preço inferior a 50% do valor do mercado. Ausência de publicação do edital na internet. A lei obriga a publicação do edital na internet em site determinado pelo juiz com descrição detalhada do bem que será leiloado. E também deverá informar se o leilão será presencial ou forma eletrônica. Então, é uma baita tese, presta atenção nisso. Falo para você, o caminho das pedras é o edital normalmente. Né? A publicação tardia do edital que eu já tinha falado, cuidado com a trabalhista e com a execução fiscal tem prazos diferentes, mas em regra 5 dias antes. No mínimo 5 dias antes, tá? No mínimo 5 dias antes, e se a publicação for em 4 dias, será nulo. A ausência da descrição detalhada. Muitos leilões, professor, o leilão não erra. Erra. O professor faz outra parte na advocacia que nós temos, é você prestar assessoria para o leiloeiro, leiloeira, para o leilão. E muitas vezes o leilão não tem isso, não quer gastar.
Ele não tem conhecimento, então o leilão falha. Novos leilões surgem leiloeiros a todo momento e falha, começo. Então a ausência de descrição detalhada, a lei é muito clara, a legislação e a jurisprudência, que diz que a descrição do bem que está sendo leiloado deve ser detalhada com todas as características do bem, ainda caso seja bem imóvel, né, deverá conter informações, matrícula, benfeitorias, número de contribuinte, conservações, se for um imóvel rural também, o que se tem represas, é essencial essas informações digital e tem dado muito certo, então importante também. Mais uma tese que é reconhecida pelo fato da sua efetividade é a ausência da imagem do bem. Muitos sites esquecem de colocar imagem, só tem uma foto ali, tem que ter a imagem do bem. As fotos, no plural, do bem a ser leilado devem contar sim no site do leiloeiro, deve constar, deve aparecer ali. Caso seja possível a obtenção das imagens e elas não sejam disponibilizadas, o leilão pode ser anulado também. Mais uma dica também, mais uma tese, são teses que dão certo, na ação declaratória de nulidade ou ação declaratória de anulidade, e até no embargos, e em tutela antecipada a suspensão. Também a ausência de estimação do executado, eu já falei aqui o caso da esposa, do marido, mas eu trago para você a tese que tem dado certo, caso o executado não seja intimado, principalmente no extrajudicial, o leilão pode ser anulado e essa intimação deve ser feita por meio de forma presencial, a não ser que for feita por meio do advogado, tá? Advogado ou advogada. Mais uma tese que tem funcionado é a ausência de pagamento do lance também pelo arrematante ou seu fiador. Nós podemos ter um fiador. Quando o arrematante adquire o bem leiloado, ele deve pagar o lance à vista ou parcelado, e caso não pague, o leilão será desfeito o bem e será disponibilizado para um novo leilão também. Então, ponto importante também. Outra tese interessante que eu falo nesse livro também é a ausência de intimação de condomínio, tá? Mais uma também. Se o imóvel for propriedade de mais de uma pessoa, condôminos, coproprietários, se uma delas não for parte do processo, esse terceiro condômino deverá ser intimado do leilão, para que possa exercer o direito de preferência na compra do bem. Então, caso isso não ocorra, também é uma modalidade interessante para você pedir a nulidade. A ausência do marido e da esposa eu já falei, eu tenho até uma decisão também recente, no ano passado, se o devedor for casado, esposa ou marido, não fizer parte do processo, a lei exige que seja feita a notificação desse cônjuge para ter ciência do leilão. Então, são algumas questões importantes. São as teses que têm dado efeito, são teses que você encontrar, seu cliente encontrar, vale a pena trabalhar para cancelar o leilão, seja um apartamento, uma casa, um imóvel comercial, residencial, rural, vale a pena, tem dado certo. Eu volto a falar, no Brasil nós temos aí algo em torno de 12 teses que vão impactar na tutela antecipada, na nulidade. As outras eu não vejo muito êxito não. Mais uma, defasagem na avaliação, gente. Eu falei do preço vil, né? O preço vil é algo de pouco valor, é isso que quer dizer, e a lei diz que um bem não pode ser leiloado por preço vil, ou seja, muito abaixo do valor da avaliação, inferior a 50%, mas nós não podemos esquecer da defasagem na avaliação. Quando o bem é penhorado ou bloqueado, às vezes ele leva bastante tempo até ocorrer o leilão. E também é uma tese que tem dado certo, também nesse cenário, uma tese nova até, a defasagem na avaliação. Normalmente, a partir de 6 meses já ocorre uma defasagem, 6 meses, 12 meses, então preste atenção nisso. O bem de família é uma tese que muita gente usa, mas não tem dado tanto certo assim, tão certo assim. Então, quando o imóvel é de família, e aí independente da verbação de bem de família ou não, quando é destinado à habitação e convivência de um grupo de pessoas caracterizadas como familiares, e não tendo outros imóveis de titularidade do devedor, é possível impedir a penhora do bem de família, mas isso no leilão judicial, no extrajudicial não tem dado certo, não é uma boa tese. No leilão judicial também depende da região. Então, cuidado, é uma tese que deve ser usada de forma conexa, ou seja, com outra tese. Fica atento em relação a isso, tá? É importante. Então, nós falamos aqui de todas as teses, teses importantes para que você consiga resultados úteis em relação à nulidade. Lembrando que a ação correta é a ação de embargo de terceiro e também a ação declaratória judicial de nulidade ou ação anulatória. Nós temos 3 ações, na verdade, 3 nomes diferentes. Anulatória, cuidado. Se você for usar anulatória, saiba que você tem que ficar atento ao prazo de 4 anos. A nulidade não tem prescrição. Então, isso é importante aqui, tá? Para que a gente fique craque no assunto. Lembrando que quando você é contratado para advogar em leilão, hoje essas ações, essas defesas, tanto a ação de embargos de terceiro, como a ação chamada ação declaratória de nulidade ou ação anulatória, são ações que em média não custam menos de R$10 mil de honorários. Então de 10 a 15 mil.
Professor, mas o cliente já está perdendo o imóvel, como que vai pagar o advogado? Paga parcelado. Hoje é possível usar a maquininha de cartão de crédito, então é muito comum passar lá no cartão, boleto, a advocacia, a OAB permite isso. Não existe mais a proibição de usar crédito, débito, não, você pode usar. Não tem jeito, tem que inovar, inovou já faz alguns anos, então paga sim. Cuidado, são ações complexas, é importante nessas ações trabalhar com preliminar, tutela antecipada, é importante nessas ações trabalhar também, talvez com pré-questionamento, já falando de recursos superiores, para você conseguir ajudar o seu cliente a ganhar tempo, forçar um acordo, são ações importantes. São ações, dentro do que nós falamos aqui, é o que existe que pode dar certo, tá? Com muito carinho. Tem mais gente que chegou agora aqui, ó. O Romildo, o Bruno, legal. Eu vou desmutar todo mundo aqui pra gente conversar, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer assim, ó. Todo mundo pode sair do mute, tá, gente? Com muito carinho, viu? Pode sim. Legal. Doutores, boa noite. Agora sim eu tenho certeza que você sabe cobrar, sabe defender o seu cliente. Você pode advogar para quem é investidor ou ser um investidor, você pode advogar para quem está perdendo imóvel, você pode advogar para quem comprou e tem um mutuário que não quer sair, você tem noção de valores, eu acho que agora você está preparado para advogar. Então vamos bater um papo aqui, hein? Vamos lá. Professor, eu tenho algumas dúvidas, posso fazer algumas perguntas? Com certeza, viu? Fica à vontade. Bruno Moreira, está nos ouvindo, Bruno? Eu acho que está, tá bom. Fica à vontade, viu? Quem que tá falando é a Luciana? Isso, professor. Luciana, tá me escutando bem? Estou escutando bem, doutora Luciana. Fica à vontade, viu? Então, professor, eu advogo para alguns condomínios e um dos condomínios que eu sou advogada, eu não tenho matrícula, né? Então, o leilão vai pelos direitos. E o senhor falou uma coisa muito importante, de quando tem que entrar com a emissão da posse e tem que ter o registro da carta. Como é um imóvel que está sendo levado aos direitos, não tem como levar a registro. Então, por exemplo, a pessoa que for arrematar esse imóvel tem proprietário morando, ela não vai poder entrar com a emissão da posse. Tem algum outro remédio jurídico para isso, uma vez que não tem como levar a carta de arrematação a registro, porque são os direitos só, né, que estão sendo levados a leilão, imóvel, né? Na verdade, a asta pública de condomínio, quando nós estamos nessa situação para divulgar, né, para essa pessoa, em causa própria, é uma situação complexa. Uma das melhores saídas que nós temos, isso acontece muito, talvez essa pessoa que esteja perdendo o apartamento por falta de pagamento do condomínio, das cotas condominiais, é transferir para um terceiro, através de um contrato de gaveta, uma sessão de posse, e essa pessoa entra com embargo de terceiro. Isso é muito comum fazer no nome do sogro, da sogra, né, do pai, da mãe, do irmão, da irmã. É uma estratégia que você consegue, às vezes, segurar a pessoa um ano e meio ali no imóvel, dependendo da região. É uma estratégia. A outra estratégia, que é difícil, né, acontecer porque às vezes a pessoa não tem condições, é a pessoa conseguir dinheiro. Um empréstimo, alguma coisa assim, uma herança, uma ação trabalhista, apareceu o dinheiro. Então, você faz uma ação de consignação e pagamento. Então, você deposita em juízo, depois você peticiona falando, pelo princípio da boa-fé e da cooperação previsto no Código de Processo Civil, eu quero a suspensão do leilão ou cancelamento do leilão, uma vez que o valor já está depositado em juízo, corrigido. Também é algo que tem dado certo nesse sentido de cotas condominiais e leilão. Então, é uma estratégia, doutora, a se pensar, viu? Tá bom, obrigada, professor. E deu certo aqui o ano passado. Você vê como que é as coisas. Eu nunca vi alguém ganhar na loteria. E esse cliente ganhou na loteria, gente. Diz ele que pegou R$5 e falou, o que eu vou fazer com R$5? Minha vida, estou toda atrapalhada financeiramente. Ele passou na lotérica e jogou. E ganhou. E foi justamente o dinheiro que ele conseguiu depositar em juízo. Então, milagre acontece, né, gente? Sim. Obrigada. Imagina, doutora Luciana. Marta, faz sua pergunta, fica à vontade. Oi, professor. Na verdade, eu estou aqui, eu sou aluna de graduação, não sou advogada ainda. Então, como eu não fiz estágio, né, eu estou buscando o máximo de informações possível. Então, é um prazer estar aqui, estou aprendendo muito. E, por enquanto, eu estou com as minhas anotações aqui e vou dar uma olhada no assunto ainda. Que legal. Parabéns, viu, Marta? Porque a hora que você se formar, você está pronta.
E a advocacia é tão diferente da teoria da prática, então parabéns pela atitude, viu? Eu falo que na minha época de estágio, eu tirava cópia das petições que eu achava bonitas, as petições, e hoje a gente está aqui. Então parabéns, viu? Isso é diferente. Tá? Então vamos rir de você, falar, meu Deus, Marcos, você está estudando muito antes de não tentar nada. Depois você vai fazer a diferença, viu? Parabéns. Obrigada. Cadê a minha amiga doutora? Ai, Mari.